pessoal, boa tarde. Bem-vindos ao nosso webinar. Meu nome é Thiago Freitas, sou gerente de desenvolvimento de negócios do LS Life Sciences aqui no Brasil. Gostaria de agradecer a todos por participarem do nosso webinar do Brasil para toda a América Latina. Sobre a apresentação hoje, veremos sobre metodologias analíticas aplicadas em estudos de intrusão de vapores. Vamos conhecer mais sobre a intrusão de vapores e os principais métodos analíticos utilizados para a determinação dos compostos orgânicos voláteis em amostras provenientes desses estudos. Neste webinar serão abordadas as vantagens e desvantagens do método TO15 e TO17 BEGS, contemplando os cuidados durante a etapa de amostragem e também de análise. Então vamos dar início, com grande prazer e orgulho que a gente apresenta o Silvio Almeida, nosso especialista técnico da LS Ambiental Brasil. Queria destacar aí brevemente a vasta experiência do Silvio. Silvio possui 25 anos de experiência na área de laboratórios de análise química ambiental. Ele iniciou sua carreira em 1995 e passou por diversas áreas em laboratórios, como análises físico-químicas, inorgânicas, metais, e a partir de 2000 passou a atuar com análises orgânicas, como cromatografia gasosa, como VOC, pH, SVOC, BTX e TPH. Desde 2008 trabalha com análise de ar e vapores, tendo experiência com análise pelos métodos TO15, TO17 e 8260 modificado, BEGS, tanto em amostragem como análise. Está na LS desde novembro de 2019 e ocupa atualmente o cargo de especialista técnico, sendo responsável por todas as atividades na área de vapores e de suporte técnico analítico em geral. Então vamos começar, Silvio. Seja bem-vindo. Boa apresentação. Tá ótimo. Boa tarde a todos. Tiago, me ouve bem? Sim, escuto bem, Silvio. Tudo bem. Tá bom. Muito obrigado pela apresentação aí. Boa tarde a todos mais uma vez. Eu gostaria muito de agradecer à LS pela oportunidade de estar aqui para apresentar esse webinar. Muito obrigado mesmo por essa chance. Agradeço também a cada um que se inscreveu aí pelo site, pelo LinkedIn, pelas redes sociais e que está participando desse evento. Eu aproveito a oportunidade para falar que, caso vocês tenham algumas dúvidas durante a apresentação, por favor, use o chat aí do nosso aplicativo, que no final da apresentação a gente vai procurar responder o maior número de perguntas possíveis, tá bem? Bom, vamos começar aqui a apresentação falando sobre os protocolos de segurança da ALS, a ALS ela se preocupa muito com a saúde, o bem-estar e a segurança dos seus colaboradores. Aqui na ALS estamos seguindo alguns protocolos de segurança desde que houve início a pandemia do Covid-19. Então, todos os dias são checadas a temperatura corporal de todos os colaboradores antes do início das atividades. Diariamente também é preenchido um questionário via QR Code, um aplicativo para celular, onde cada funcionário deve registrar informações sobre o seu estado de saúde, sobre como está se sentindo, se há algum incômodo ou se está com algum mal-estar. Também estamos mantendo um distanciamento social seguro aqui nas dependências da ALS, visto que isso é recomendado pela OMS e pelos órgãos de saúde. Tudo isso para que assim nós possamos dar continuidade no atendimento aos nossos clientes e parceiros da melhor maneira possível. Aqui na ALS também a gente tem que usar máscara durante todo o período de trabalho, durante o expediente. E dessa forma a gente procura evitar ou reduzir qualquer chance de contágio aqui na unidade, tá? Bom, falando sobre a área de atuação da ALS, a ALS atua em mais de 65 países, em 350 locais diferentes. É um laboratório que possui mais de 40 anos de experiência em análises químicas, tem um corpo de 15 mil funcionários, mais de 15 mil funcionários, e processa atualmente mais de 40 milhões de amostras por ano. Nesse slide aqui, a gente tem uma espécie de linha do tempo da ALS. Tá? Lembrando que a ALS é um laboratório de origem australiana e significa Australian Laboratory Services. Foi fundado no ano de 1863 na Austrália e no início as suas atividades atuava com produtos químicos. Em 1976, ou seja, 40 anos atrás, iniciou as atividades na área de análises químicas, atuando primeiramente com análises geoquímicas.
Aí, a partir de 2002, do ano de 2002, ela começou a trabalhar um pouco mais aqui na América Latina, com laboratórios no México. No ano de 2012, abriu negócios na Argentina, Brasil, Peru e Equador, na área de meio ambiente. Em 2016, começou a trabalhar com análise de alimentos na Colômbia. 2017 e 2018 marca o início das operações com análise de alimentos aqui no Brasil, e no ano passado começou a trabalhar com a parte de fármacos no México. Esse slide aqui a gente tem os valores que a ALS tem, né? E são fatos que realmente a gente vivencia no nosso dia a dia aqui no trabalho. A missão da ALS é assegurar aos nossos clientes a prestação de serviços em análises químicas e testes analíticos para poder, assim, ajudá-los nas melhores tomadas de decisão. Então, a qualidade é primordial aqui nos nossos trabalhos. A gente preza bastante por isso. Bom, começando agora a apresentação sobre intrusão de vapores, que é o tema aqui desse webinar. Eu preparei uma agenda para a gente discutir sobre alguns temas aqui relacionados aos métodos analíticos mais utilizados para estudos de intrusão de vapores no Brasil. Então, a agenda que eu preparei é uma breve introdução teórica sobre intrusão de vapores, que é, de onde veio, do que se trata. Vou falar de alguns casos de intrusão de vapores que ficaram famosos aqui em São Paulo, saíram na mídia, na TV, no rádio, na internet. Aí eu entro na parte dos métodos da série TO para falar quais são esses métodos, para que servem, quais aplicações. Falo dos métodos utilizados para analisar compostos orgânicos voláteis no Brasil, que é o TO15, o TO17 e o 8260 modificado ou BEGS, como queiram. Entro na parte de amostragem, falando um pouco do teste de estanqueidade, como é feito, para que é feito. Em sequência, falo da purga e da coleta das amostras. Mais à frente, a gente fala sobre um comparativo sobre Borovec, que é um amostrador evacuado que a gente usa nas coletas e análises de TO15 aqui, de voláteis, comparativo com o canister. Falo sobre as análises das amostras para as 3 metodologias citadas. Aí eu tenho um quadrinho bacana com os limites de quantificação, o que cada método alcança, o que não alcança, até quando a gente pode ir com cada um deles aqui no Brasil. E eu fecho a apresentação falando um pouquinho sobre TPH, porque foi uma demanda que eu obtive, não estava na agenda falar sobre isso, mas eu tive uma demanda do Ricardo, da CETESB, ele me pediu para colocar isso daí e pelo menos citar faixas que a gente tem aqui na ALS de detecção de hidrocarbonetos e que a gente oferece ao mercado. Então tem um slide bem curtinho no final ali, só para a gente mostrar quais são as faixas que a gente atende de TPH aqui, tá bem? Bom, então intrusão de vapores. O que é a intrusão de vapores? É a migração de substâncias químicas voláteis do subsolo para edifícios sobreadjacentes, né? Essa é a minha definição da EPA. Essas substâncias voláteis podem incluir compostos orgânicos voláteis, os VOCs, compostos orgânicos semivoláteis e alguns analíticos inorgânicos, como mercúrio e sulfeto de hidrogênio. O metano também é considerado substância pertencente à intrusão de vapores. Temos um modelo conceitual básico, que mostra aqui que para ter um caso de intrusão de vapores, é necessário a gente ter uma fonte de contaminação. Então aqui a gente tem uma simulação do derramamento de um contaminante, isso atingiu o aquífero subterrâneo, houve uma evaporação dos compostos voláteis que migraram aqui pela zona vadosa do solo e chegaram aqui na construção, acima, onde estão os receptores e esses receptores estão sujeitos a respirar esse ar contaminado que está vindo aí com os vapores contaminados do subsolo. Caminho de intrusão de vapores, o que é isso? Então esse slide ele tem a ver com o anterior. Temos uma fonte de contaminação na água subterrânea, ocorre a volatilização, esses compostos migram através dos poros do solo, se infiltram na estrutura através de rachaduras, juntas de dilatação, material de esgoto, utilidades, e chegam aqui nos moradores. Quando a gente vai fazer a avaliação da fonte interna da edificação, da residência, da indústria, alguns fatores podem complicar a avaliação da intrusão de vapores. Isso eu vou falar no slide mais à frente, que são interferências que podem ocorrer durante o processo de amostragem dos vapores do ar indoor.
Falando aqui sobre casos importantes, famosos, que ocorreram de intrusão de vapores aqui no estado de São Paulo, né? Um dos mais importantes, um dos primeiros casos, foi o que ocorreu lá no condomínio residencial Barão de Mauá, ali no ABC, para quem conhece, ali na divisa de Santo André com Mauá, né? Que na década de 90, perto dos anos 2000, foi descoberto um problema lá, de um condomínio que foi construído sobre um antigo aterro sanitário, que recebia uma porção de substâncias tóxicas. Esse caso ficou famoso porque ocorreu a morte de uma pessoa no local. Teve uma explosão lá devido a um faiscamento, e isso alertou e acendeu a chama aí para essa questão de intrusão de vapores aqui em São Paulo. Outros casos de intrusão de vapores em São Paulo famosos, né? A gente tem aqui o Shopping Center Norte, que tem problema com metano. Isso foi tratado no seminário do AESAS, aí, acho que há 2 semanas atrás, que o pessoal falou sobre como tratar e trabalhar com metano aí no subsolo. Então é um caso bem famoso aí, levou ao fechamento do shopping, fez bastante sucesso na mídia. Temos também o caso do condomínio Primavera, Parque Primavera, lá em Campinas, do bairro Mansões, famoso também. Uma empresa que trabalhava com resíduos lá e solventes, causou uma contaminação que até hoje se alastra ali pelo bairro. Temos o caso da Vila Carioca, aqui em São Paulo, no bairro do Ipiranga, com combustíveis. E ali em Santo Amaro, um outro caso bem importante aí, que trata de solventes halogenados, TCE, PCE, ali em Santo Amaro, onde está o Senac, ali numa indústria que operou no passado lá e causou alguma contaminação na área lá bem importante. Tem um número que eu puxei aqui de áreas contaminadas em São Paulo, né, que é um número de 2018, que a gente tinha 6.110 áreas contaminadas aqui em São Paulo, a fonte que eu tirei da CETESB. Bom, quando a gente entra agora nas análises, dos métodos analíticos, quando a gente fala de analisar compostos orgânicos, a gente segue uma série da EPA chamada série TO, Organics Toxics, que seria uma tradução mais literal assim para isso. Essa série de metodologias é que nos indica qual método a gente deve usar para qual substância de interesse a gente tem no ar. Tá? Então a gente pode separar essa série em 3 grandes grupos. Um grupo que analisa compostos específicos, por exemplo, cresol e fenol. Outro grupo dedicado à análise especialmente de compostos orgânicos semivoláteis. A gente tem aí o TO13, que é bastante importante aí, é um método bastante usado aí para compostos orgânicos semivoláteis em ar. E tem a categoria dos compostos voláteis, que é tema dessa apresentação aqui, no qual a gente tem cerca de 8 métodos aí dedicados a esse tipo de contaminante, que é o que é mais importante aí em termos de mercado para intrusão de vapores. O próximo slide mostra de maneira bem resumida uma tabelinha que fala o método de análise na coluna da esquerda, qual método de análise é, do TO1 até o 17, que tipo de compostos ele determina, qual é o dispositivo, o meio de coleta que deve ser aplicado para cada tipo de método, para cada método especificado, e qual é a metodologia analítica associada. Então a gente vê que, para o caso dos compostos orgânicos voláteis que a gente vai falar aqui nesse webinar, tem pelo menos 7 métodos definidos. Tem os mais antigos aí, TO1, TO2, TO3, que usa tubos e dispositivos de coleta com resinas para amostragem, até os métodos mais usuais, mais modernos, que é o TO15, 16, 17 e 14. Eu vou me ater mais ao 15 e ao 17 hoje para falar para vocês, que são os métodos mais utilizados no mercado aí. Então, o método TO1, como eu falei, é o método mais antigo, foi criado lá em 84, foi muito utilizado para analisar compostos voláteis em ar, utilizando TENAX. Tá? Então, no passado se usou bastante esse método aqui para determinação de compostos orgânicos voláteis em ar. Hoje em dia temos os métodos mais usuais, aí, né? O TO15, o TO17, os métodos mais famosos, que a maioria das empresas, das consultorias aí usam para poder determinar os voláteis em ar, vapores em geral, né? São métodos aqui um pouco mais recentes, desenvolvidos aí lá pelo final da década de 90, começo da década de 2000, por aí. Então, os métodos que eu falei que a gente vai falar hoje aqui à tarde é o TO15,
que utiliza dispositivos evacuados para fazer a amostragem e análise. Então aqui a gente tem uma foto de uma Borovec. Para quem não conhece, é um dispositivo de vidro, um amostrador mais moderno, utilizado para amostragem de ar e vapores. Pode ser utilizado canister também, é aceito. O uso do canister é até mais antigo do que o do Borovec. Esse é o método TO15. O método 8260 modificado analisa bags. Eu vou falar à frente quais as limitações do bag, onde que ele é mais usado. E temos o método TO17, né, que utiliza tubo com multicamadas aqui, com sorbentes específicos para amostragem representativa de compostos orgânicos voláteis. Eu vou começar falando agora da etapa de amostragem. Tá? Então eu vou entrar detalhadamente aqui no passo a passo da amostragem de cada um desses 3 métodos que a gente vai falar. Começando que a amostragem é um processo de seleção e coleta de uma amostra representativa do meio investigado, ou seja, é a base do estudo. Não adianta a gente no laboratório ter um químico com doutorado, mestrado, PhD, operando um GCMS de última geração e de alta resolução, se a coleta da amostra não for bem feita, não for representativa do meio estudado. Porque senão você vai ter um resultado que não vai ter muita serventia, né? Uma vez que a amostra foi mal coletada, não adianta você fazer uma análise super bem feita numa coisa que realmente foi mal feita. Então, o procedimento de amostragem é o procedimento mais basal para a geração de dados de um estudo. Antes da coleta de amostra de vapores do solo principalmente, a gente tem que fazer um procedimento chamado purga. Tá? A purga do solo dos vapores do solo visa tirar o ar que está estagnado no poço, no subslab, antes da etapa de amostragem. Então, as normas e procedimentos internacionais atuais recomendam a purga dos poços numa etapa anterior à amostragem, considerando os volumes a serem purgados 3 vezes o volume do poço, mais os espaços vazios da camada de pré-filtro. Para evitar danos aos equipamentos que fazem as coletas, eu vou falar aqui que temos detectores, bombas, válvulas. A questão da água é um agravante. Então é preciso ter bastante atenção com relação à água aí durante a etapa de purga, porque a água também é inimiga da análise cromatográfica. Então, se num equipamento de coleta você percebe água no interior de um canister ou de uma Borovec, o ideal é você descartar essa amostra e não fazer a análise, porque o resultado pode ser não ideal, tá bem? Aí essa purga pode ser feita com o uso de uma bomba específica, mas também pode ser feito com o uso de alguma seringa gas tight. Muita atenção deve ser dada ao fluxo da purga durante essa etapa no processo, que não deve exceder 200 ml por minuto. Isso está registrado aí nas normas internacionais que a gente usa aí da EPA e a STM, tá bem? Bom, que materiais devem ser utilizados na amostragem? Que tipo de material a gente deve usar para que não a gente carregue nenhuma contaminação, um falso positivo aí durante a amostragem e isso seja identificado na análise e traga uma conclusão não muito assertiva para o estudo. Os materiais citados na norma ASTM D7663, que é uma cartilha para amostragem de vapores, cita lá que deve ser usado vidro, inox, teflon e PIC. PIC é um plástico, né, que significa poliéter éter-cetona e que é bastante usado em equipamentos como HPLC, equipamentos de concentração de amostra como o Purgen-Trap. Ele é bastante útil na parte de cromatografia e a gente pode usar também isso em campo. Os outros demais aí, o que mais se usa em campo é PTFE mesmo. É o mais largamente utilizado. A gente tem fotos aqui dos tubos de PTFE, Teflon, tá bom? Então a gente tem agora um poço subslab. Subslab significa abaixo do piso inferior, né? Abaixo da laje ali onde se encontra o solo. Então a gente vê um dispositivo de amostragem aqui, um vapor pin, que é instalado após a perfuração do solo para a gente poder fazer a amostragem dos vapores no subslab. Tá? Então aqui à direita a gente tem um perfil de um poço desse. Você vê que o ponto de coleta está logo abaixo da laje inferior, por isso que o nome é subslab. E a gente também tem poços, pode ter poços de vapores de solo, com profundidades pré-definidas, aí, 1,5 m, 2, varia de acordo com o modelo conceitual aí do site, do gerente do projeto em questão,
Mas um poço muitas vezes é construído aí para amostragem de vapores numa profundidade um pouco maior aí para a gente verificar como que está a questão da intrusão de vapores. Aqui eu tenho uma foto, né, de 2 poços de amostragem. Um está com uma saída em duplicata aí para coleta, um outro a gente fez um Tzinho aqui. São poços comuns a gente encontrar, bastante usuais aqui para amostragem de vapores do solo em estudos de intrusão de vapores. Tá, teste de estanqueidade. A purga pode ser feita durante o teste de estanqueidade, eu preciso citar isso. Tá? Quando você vai fazer o teste de estanqueidade para ver se o poço está estanque, esse volume que você purga do poço, ele deve ser considerado naquele valor que eu falei que é 3 vezes a área do poço, lá o volume do poço, tá bem? Para fazer o teste de estanqueidade, que é uma coisa que é exigido para ser feita a amostragem, se utiliza uma cúpula plástica, né? E se coloca essa cúpula sobre o poço de intrusão de vapores. Nessa cúpula é saturado com hélio, né, na parte interna do poço, com o auxílio de um analisador portátil de hélio. Eu vou mostrar mais à frente figuras aí, fotografias que ilustram bem isso. Aí depois é liberado o gás hélio no ambiente interno da cúpula durante 10 minutos. Isso vai fazer com que a atmosfera do hélio no interior da cúpula fique saturada. No mínimo deve ter 50% de hélio dentro da cúpula durante o teste de estanqueidade. Aí a gente tem uma leitura inicial do hélio que é proveniente do poço, com um medidor de hélio que a gente diz ativo. Então você tem uma leitura inicial antes da parte de saturação com hélio. Depois dos 10 minutos lá do hélio em contato lá na cúpula, você vê a leitura final do hélio no poço e a gente vê que, poços devidamente instalados, o valor não ultrapassa em muito a leitura inicial. Lembrando que o limite de vazamento aceitável, segundo as legislações e normas aí, a EPA, a STM, CALEPA, DSTC, é de 5%, tá? Então aqui a gente tem uma fotografia de um campo que a gente fez, que mostra aqui a cúpula de acrílico, né, nessa foto da esquerda. Aqui a gente tem um cilindro de gás hélio, com uma mangueirinha jogando o hélio aqui na cúpula. Tem uma outra mangueira saindo ligado num detector de hélio numa bomba que puxa o gás do subsolo. Então a gente está puxando o gás do subsolo e lendo e fazendo a leitura do hélio nesse analisador de hélio aqui que está vindo do subsolo. Depois que você saturou o hélio, você faz uma leitura final e tem uma formulazinha para a gente calcular a taxa de vazamento do poço, que é justamente essa fórmula que vocês veem aqui nesse slide, que ela é obtida através da equação abaixo, né, que é MP menos I. MP o que é? É a medição de hélio no poço. Então é a leitura inicial de hélio no poço. O I é a leitura... MP, minto. É a concentração de hélio no final da leitura no poço. I é a medição de hélio inicial. É o quanto tinha de hélio antes de hélio no poço antes de saturar a cúpula com hélio. E MA é a medição da cúpula. É o quanto de hélio tinha dentro da cúpula quando você saturou naquele detector passivo, que é o que fica dentro da cúpula aqui. Na foto da direita é esse detector aqui. Tá bem? Essa foto eu coloquei aqui na apresentação para mostrar que no passado eu comecei a trabalhar com intrusão de vapores por volta de 2008. A gente usava o gás CO2 para fazer teste de estanqueidade. O gás CO2 nos cilindros tem uma cor, aqui na garganta, uma cor azul. Então esse gás era usado no passado, né? Até por falta de opção, ou até muitas vezes desconhecimento aí, a gente usou, tinha algumas literaturas que utilizavam, que afirmavam para a gente usar o gás CO2, ele foi usado no passado, mas hoje a gente vê no mercado a utilização do hélio que possui essa tarja laranja aqui nos cilindros, o cilindro de hélio é a cor de laranja. Tá? Então aqui tem uma outra foto de um teste de estanqueidade de um outro site, um medidor de hélio interno que mede a atmosfera de hélio saturada e o detector de hélio que puxa, o detector ativo que puxa e lê os valores de hélio do subsolo. Tá bem? Mais outra foto aqui de um outro campo, uma leitura aqui do hélio que vem proveniente do poço. E aí a gente falou de teste de estanqueidade. O teste de estanqueidade é feito antes da coleta de qualquer técnica, seja ela por bag, seja por TO15 ou TO17, tá bem? Vou falar sobre a amostragem com Bottlevac. Bottlevac é um dispositivo de amostragem que é um frasco com recipiente evacuado, que faz o mesmo trabalho que um canister, tá? Então,
O Borovec é um frasco de vidro evacuado que tem sua superfície interna passivada. O que é isso? Ele é um processo que torna o processo interno, a superfície interna inerte. Ou seja, não há reação entre os constituintes do ar que foi coletado com a parede interna do Borovec. Então é um equipamento que oferece bastante qualidade aí, entrega um produto com bastante qualidade. Tá? O Borovec é utilizado para coletas de amostras ambientais de ar e vapores. Utiliza-se também um flow controller, que é utilizado para controlar o fluxo de entrada de amostra no canister ou na Borovec, e um vacuômetro, que é utilizado para medir o vácuo do canister ou Borovec durante a amostragem, bem como o vácuo final após o término da coleta. Tá? Para coletar a amostra de vapores do solo, a gente utiliza a Borovec ou canister mais o sample train, que temos aqui nessa ilustração, que é um controlador de fluxo. Então, o sample train é essa imagem aqui. Ele é constituído de uma conexão rápida. Então, a Borovec tem uma conexão rápida que oferece um engate preciso, sem vazamento, com a sample train. O vacômetro, que mede o vácuo inicial antes da coleta do Borovec ou canister. E do outro lado aqui, a gente tem a conexão com o poço, no caso aqui é uma conexão fêmea, o filtro de silonite e o restritor de fluxo. Para amostras de ar ambiente, ar indoor, outdoor, a gente utiliza controlador de fluxo, que é esse dispositivo aqui. Ele também tem um engate rápido para conexão com a Borovec ou canister, um controlador de fluxo, um vacuômetro para medir o vácuo inicial e vácuo final antes no encerrar da amostragem, e um filtro de silonite aqui na entrada, para evitar aqui entre partículas sólidas no amostrador. As amostragens de ar ambiente geralmente tem uma abordagem de 8 ou 24 horas, de acordo com o modelo conceitual da área. Tá? Para se efetuar a calibração do flow controller, para que ele seja apto a executar essa amostragem em 8 ou 24 horas, se utiliza aqui no laboratório um dispositivo chamado Flow Professor, que é um equipamento que efetua a calibração automática do controlador de fluxo. Lembrando mais uma vez, esse controlador de fluxo é para amostra de ar ambiente, ar indoor ou ar outdoor, ok? Ar interno ou ar externo. Com a utilização desse Flow Professor, ele possibilita maior assertividade no tempo e taxa de vazão da coleta em campo. Tá? Voltando aqui para a amostragem de métodos TO15 e 3C. Eu vou falar mais à frente o que significa esse 3C aí. Então a gente tem uma foto aqui de uma garrafa Borovec, junto com uma sample train num pocinho aqui. A gente tem critérios de controle de qualidade e qualidade assegurada específicos para isso. O laboratório, a ALS, né, fornece Borovecs com vácuo que sai aqui do laboratório conhecido. Quando chega a campo, esse vácuo não deve oscilar em mais ou menos 4 polegadas de mercúrio do reportado pelo laboratório. Se isso ocorreu, é que houve vazamento no trecho laboratório-campo, e aí essa Borovec não deve ser usada, porque ela pode estar com vazamento. Tá? As Borovecs que a gente usa aqui na ALS são todas novas. Então, mas mesmo assim são validadas em lote. Mas todo o material de limpeza deve ser provado que está limpo e isento de contaminação. O holding time das amostras coletadas pelo método ZEPA-TO15 é de 30 dias e deve-se deixar, após a amostragem, um vácuo residual em torno de menos 3 a menos 5 polegadas de mercúrio para o monitoramento de vazamento no trajeto do campo até o laboratório onde serão feitas as análises. Caso seja observada a perda do vácuo residual nesse intervalo de tempo, é provável que houve vazamento e perda da amostra, inclusive por contaminação com ar atmosférico. Então, o que acontece? No campo é deixado um vácuo residual que serve justamente para monitorar vazamento no trecho laboratório, campo-laboratório. Algumas vezes a gente recebe amostras aqui com vácuo zero, sem vácuo. Quer dizer que houve vazamento desde que o cliente deixou algum, ou quem coletou a amostra deixou algum vácuo residual. Aí, nesse caso, o ideal é a gente conversar e verificar a possibilidade de uma recoleta da amostra, tá bem? Como eu falei, o método EPA3C que a ALS oferece analisa alguns compostos e elementos interessantes para o meio ambiente: hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, monóxido, dióxido de carbono e metano. Então, numa única coleta eu consigo analisar
os compostos orgânicos voláteis, que são 75 compostos na nossa lista aqui pelo método TO15, mais esses compostos aqui, em especial o metano. São equipamentos e técnicas analíticas diferentes, mas uma Borovec fornece volume suficiente para essas duas análises. Lembrando que a nossa Borovec aqui tem 1 litro de capacidade. Para a amostragem de vapores do solo, a ALS oferece um kit de amostragem, né? Muitas vezes a amostragem é feita por empresas especializadas ou pelo próprio cliente. Então a gente vai no kit de amostragem Borovec, o Sample Train, que é aquele controlador de fluxo para solo que eu mostrei, e uma cadeia de custódia para preenchimento das informações de campo. Aqui do lado tem as fotos disso. Para a amostragem de ar ambiente, para analisar TO15, o kit de materiais é composto de Borovec, controlador de fluxo calibrado para 8 ou 24 horas ou 12 horas, de acordo com a necessidade do cliente, tripé, que é um suporte que deve ser utilizado para a qualidade de ar ambiente, e cadeia de custódia. O tripé é enviado para que ele seja instalado numa altura de respiração de um ser humano, que é em torno de 1,5 metro de altura. Tá bem? No próximo slide isso é mostrado aqui. Então a amostragem de ar ambiente, ar indoor, outdoor, é feito próximo à zona de respiração do ser humano, que é em torno de 1,5 metro. E é muito importante que as condições de ambiente sejam registradas. Como, por exemplo, se no lugar não está sendo utilizado ou manipulado produto químico, porque você coloca um amostrador lá e de repente alguém vai e abre lá um frasco com tinta ou com solvente, isso com certeza será detectado aqui na análise, e esse valor com certeza não é proveniente do vapor de intrusão, e sim de uma manipulação que ocorreu durante a etapa de amostragem. Então é muito importante deixar o amostrador lá e anotar quaisquer eventos que aconteceram durante o procedimento de amostragem. Como eu falei no slide inicial lá, tem alguns impeditivos e interferências que podem ocorrer durante a amostragem de amostras de ar indoor. Então, tem um site aqui, que é da Casa da Química, que mostra que materiais domésticos, como tinta, sofá, TV, livro, tecido, perfume, tudo isso aí é composto de produtos químicos, e esses produtos químicos podem gerar algum ruído aí na hora de se verificar os resultados finais da análise do ar ambiente ou ar indoor. Tá bem? Então, TO15, ar ambiente e vapor do solo eu já falei. Vamos agora falar sobre a amostragem do TO17. O TO17 é um método que possibilita a análise de compostos orgânicos voláteis. Ele é feito através do uso de uma bomba, né? Ele recomenda fluxo de coletas específicos para isso, mas que podem ser facilmente manipulados e alterados em campo de acordo com a sua necessidade. Lembrando que esse fluxo de coleta não deve ultrapassar 200 ml por minuto, tá? É uma condição, uma regra que se tem, que o máximo de fluxo que deve ser utilizado na amostragem é 200 ml por minuto. Geralmente se coleta por 1 hora, mas isso pode variar também de acordo com a necessidade de volume. É importante ter histórico de contaminação, porque isso vai, para não causar saturação da resina que faz as coletas, né? O TO17 utiliza tubos de amostragem. Então, para não correr risco de saturação, é importante ter algum histórico de contaminação. E a atenção, e como ele usa uma bomba, ele tem um ponto especial que deve ser dado atenção, que é a operação da bomba e da bateria. Porque durante a amostragem, o fluxo de coleta ele pode variar. E como você não consegue enxergar o ar que passou pelo tubo, e você precisa desse volume do ar para reportar os valores em concentração, é obrigatório você monitorar o volume de coleta no começo da amostragem, no meio e no final, para ver se não houve variação do fluxo de coleta, tá? Então essa é uma parte mais incômoda do TO17, que exige um cuidado específico aí para a gente ter bons resultados. Aqui temos 2 fotos, né, de amostragem de vapores e tal. É assim que se faz a amostragem de TO17. O último item a ser amostrado aqui é o bag. O bag é o que tem a maneira de amostrar mais simples, né? Que pode ser utilizado uma seringa gas tight com 3 vias ou uma bomba de baixa vazão. Então aqui eu tenho fotos de uma coleta na figura da esquerda. Utilizo uma seringa gas tight com uma conexão aqui de 3 vias. Numa via eu puxo o vapor do solo, aí eu viro a válvula, encho a seringa, viro a válvula aqui, coloco para a direção sentido do bag, encho o bag, repito o processo novamente até que o volume final seja utilizado. A outra
maneira de se coletar bag, que é até muito mais comum do que a seringa, é utilizar bombas, bomba de HO, que puxa aqui o ar do interior e vai até encher 80% do bag, que é o que se deve fazer. E a última opção é através de um tanque pulmão, que você, por diferença de pressão, consegue encher o bag. Isso aqui não é muito comum se usar não, mas é uma opção que tem. Já que eu falei da amostragem de TO15 e TO17 bag, vou falar agora sobre a parte da análise. Como é que você analisa isso? Então, vou começar pelo TO15. O TO15 utiliza canister ou Borovec. Aqui no caso da LS, a gente oferece as Borovecs, que são equipamentos que oferecem aí um ótimo uso para essa finalidade e oferecem bons resultados, tá? Então, como é que funciona de forma sucinta aqui? O canister ou a Borovec é colocado no equipamento, uma fração do ar, uma parte do ar, geralmente 200 ou 400 ml do ar do Borovec ou canister é usado, isso passa por um trap. O trap é uma armadilha que concentra aqui os compostos orgânicos. Então, o ar passa pelo trap, o ar da amostra passa pelo trap e aqui fica retido os orgânicos voláteis que a gente quer analisar e o ar isento de orgânicos passa aqui para a saída. Depois desse processo de concentração aqui dos vapores no trap, é feita uma secagem do trap com o uso de gás hélio seco. Ele purga qualquer traços de umidade que possa ter no trap e joga isso para fora. A última etapa é a análise, que você aquece o trap numa etapa chamada desorção e injeta tudo isso rapidamente numa coluna cromatográfica que vai para dentro de um cromatógrafo gasoso que está acoplado a um espectrômetro de massas para poder fazer a análise e a detecção, quantificação dos compostos orgânicos voláteis. Tá? Aqui eu tenho uma foto de um concentrador de Borovec, é uma árvore que você coloca aqui no engate rápido da Borovec e depois ele retira o volume disso, passa pelo concentrador e vai para o cromatógrafo gasoso que está acoplado a um espectrômetro de massas aqui nessa outra foto da direita. Como eu falei lá no começo, a gente foi feito um estudo de comparativo para se estudar a estabilidade dos compostos orgânicos voláteis no dispositivo Borovec, que é um amostrador mais recente e mais moderno de menor custo, com os canisters, que é um amostrador consagrado que já está no mercado há décadas aí, é bastante usado. Então a gente vê aqui nessa tabelinha que foi feita uma concentração inicial de 10 ppbV desses clorados aqui aromáticos, e a gente vê que durante 4 semanas de estabilidade não houve nenhum tipo de perda aqui, se comparado os resultados de Borovec ou de canister, significa que os dois têm a mesma reprodutibilidade e o mesmo alcance, são métodos já aprovados e podem ser utilizados sem nenhuma sombra de dúvida, os dois métodos são aceitos, tá bem? Bom, então eu falei sobre a análise do TO15, vamos falar rapidamente sobre o TO17. O TO17 utiliza uma técnica chamada desorção térmica. Desorção térmica é parecido com o que acontece na etapa final do TO15, lá quando ele concentra e depois dissolve para injetar. Aqui você coloca o tubinho que são coletadas as amostras nesse equipamento aqui, que é um dissolvedor térmico. Por dentro desse tubo passa um gás inerte, geralmente gás hélio, bem aquecido, e extrai esses compostos e jogam eles no dispositivo de captura, que é um outro trap. Nesse procedimento não tem extração com solvente. Então essa próxima figura ilustra bem aqui o que acontece. A gente tem aqui o dessorvedor térmico, que faz a desorção térmica dos compostos. Ele dessorve termicamente os compostos do tubo de amostragem, passa para o trap, onde concentra os compostos. Depois de concentrado, ocorre a desorção desses compostos, passa para o injetor, vai para o cromatógrafo, passa pelo detector e gera lá no final o sinal cromatográfico, que é chamado de cromatograma. É dali que o analista consegue fazer as análises e quantificar os compostos. A análise de bag, então o TO17 já falei. O bag é mais simples, como a coleta é simples, a análise também é simples. Geralmente é feita através da injeção direta da amostra, pega uma seringa gas tight, tira-se uma alíquota de dentro desse bag, geralmente 100 ml, 50, e injeta-se num trap para concentrar os compostos orgânicos e depois é feito a desorção e análise num cromatógrafo gasoso acoplado a um espectrômetro de massas, tá bem? Bom, seguindo aqui, já falei que as análises são feitas sempre com o auxílio de um espectrômetro de massas, que é o dispositivo responsável por identificar
e quantificar os compostos orgânicos. Mas o que é a espectrometria de massas, né? É a técnica cujo princípio básico é gerar íons de compostos orgânicos ou inorgânicos, separá-los de acordo com a sua relação massa-carga e detectá-los qualitativamente e quantitativamente. Então, quando você faz uma análise pelo espectrômetro de massas, você tem um produto disso que se chama um espectro de massas, que é uma figura ilustrativa dos espectro de massas de cada composto químico, de cada pico cromatográfico que foi detectado no cromatógrafo, né? De maneira bem rápida, o cromatógrafo tem uma biblioteca chamada NIST que consegue identificar aí as razões das relações massa-carga de cada composto químico. Essa biblioteca NIST tem cerca de 300 mil compostos e consegue detectar praticamente todas as substâncias químicas existentes, ou a maioria delas. Aí aqui eu tenho um espectro de massas do composto benzeno. Você veja que ele tem aqui o íon base 78 e o íon secundário 77. Essas razões aqui é que fazem que a biblioteca trabalha para poder falar que o benzeno é diferente do tolueno, além do tempo de retenção, é claro. Veja o tempo de retenção, o espectro de massa do tolueno aqui que é diferente. Aí a gente tem o espectro de massa dos clorados aqui, o PCE, o TCE, o tetracloroeteno, esses 4 cloros aqui. O espectro de massas é diferente do PCE, por exemplo, que está na figura abaixo aqui. Tá? É isso que o equipamento usa para poder diferenciar um composto do outro, juntamente com o auxílio do tempo de retenção, que cada técnica analítica tem o tempo de retenção do seu analito que é analisado. Os controles de qualidade que são analisados nos métodos TO15 e TO17 e BEG também são os mesmos de qualquer análise. Tem que se analisar branco de análise para ver se o equipamento, o método está de acordo, não tem nenhuma contaminação no laboratório. Tem que analisar uma amostra controle de laboratório ou spike de concentração conhecida, que é para estudar a recuperação do composto. Então você coloca uma concentração conhecida de compostos orgânicos, analisa a amostra e no final você tem que ter uma recuperação disso dentro de critérios de aceitação definidos por cada laboratório. Você usa traçadores, que são surrogates, né, que são compostos deuterados, e utilizados aqui para análise de VOC, por exemplo, esses 3 aqui são os mais comumente utilizados, que é para verificar a recuperação deles em cada análise, que é para ver se durante a análise teve algum processo de interferência na análise daquela amostra em questão. Tá? Eu preparei aqui, como eu disse no começo, um quadrinho que ilustra muito bem os níveis, as diferenças existentes entre os 3 métodos de análise. Seria interessante a gente fixar bem esses números aqui, que auxiliam a gente a escolher a melhor metodologia. O TO15, como eu falei, ele pode ser utilizado a coleta e análise em Borovex ou canisters. Borovex aqui da LS tem capacidade de 1 litro. Canister, se você for usar, geralmente tem de 1 a 6 litros, isso varia de acordo com a utilização. O holding time dele, ou a validade para ser feita a análise, é de 30 dias. E os limites de quantificação básicos aí em torno de 1 a 5 microgramas por metro cúbico. O TO17 ele utiliza tubos com resinas para fazer as análises, a amostragem e análise. Geralmente se coleta de 1 a 10 litros, ou geralmente se usa 4 litros como uma condição padrão. O holding time dele também é igual ao do TO15, vale por 30 dias, desde que a amostra seja mantida refrigerada aqui para o recebimento de amostra e ela é mantida no laboratório refrigerada. Os limites de quantificação, isso aqui pode mudar se você coletar mais ou menos amostras, pode diminuir esse volume, se você concentrar e coletar mais volume de ar. Os bags aqui, 8260, geralmente se usa bags de 1 a 5 litros, o mais comum é utilizar bag de 1 litro. O holding time dele, no máximo é 3 dias, então é uma coisa rápida. E o grande limitador dele é o limite de quantificação. Veja que ele é muito mais alto do que os outros dispositivos. Então ele não é aplicado, se você for comparar isso com os RSLs lá da EPA, você não vai conseguir comparar para amostras que requeram limites de quantificação baixo. Então, uma das limitações do bag aqui é que realmente ele é utilizado em amostras que realmente tenham algum perfil de contaminação um pouco maior e mais conhecido, como sistemas de tratamento de vapores, SVE, coisas do gênero aí, tá bem? Bom, conforme eu falei no começo, as análises de TPH elas não estavam previstas para serem abordadas aqui nessa apresentação, mas devido à solicitação por parte do Ricardo da CETESB, vamos falar aqui um pouquinho sobre o que a ALS oferece sobre as análises de TPH ou APH, né, que são Air Phase Petroleum Hidrocarbons. Aqui na ALS, a gente tem as seguintes faixas, né,
E a gente oferece as análises de acordo com o Departamento de Proteção Ambiental de Massachusetts, tá? Então a gente tem as faixas aqui de hidrocarbonetos alifáticos de C5 a C8, C9 a C12 e os aromáticos de C9 a C10. Lembrando que vapores de combustíveis e de petróleo, né, são caracterizados por serem misturas muito complexas, né, de compostos alifáticos ou seja, que tem cadeias de hidrocarbonetos lineares e aromáticos, que possuem ao menos um anel aromático, como por exemplo o BTX, ou pelo menos dois ou mais anéis aromáticos, como no caso do pH. Desta forma, nessas análises aqui dos TPHs que a gente oferece, a gente utiliza a técnica de cromatografia gasosa com espectrometria de massas, né? Que dessa forma, a gente pode separar aqui no cromatograma esses compostos que estão marcados aqui como marcadores da análise, tá? Então, a cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massas permite você usar esse tipo de ferramenta para marcar e selecionar compostos, visto que outras técnicas como FID, que se usa geralmente para fazer amostra de TPH em água, tem limitação e não consegue fazer isso. Outras faixas que a ALS oferece para vapores, né, no nosso laboratório, são análises de hidrocarbonetos, faixas aqui definidas nesse slide, né, que vai de C4 a C12 para TPH total, ou faixa de C4 a C12 para alifáticos e aromáticos nessas faixas que estão indicadas e informadas nesse slide aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá bem? Bom, aí vocês vão me perguntar, qual é o método analítico? Qual o melhor método analítico? Qual deles eu devo usar? Né? A resposta para isso é que o melhor método é aquele que vai de encontro com os objetivos do estudo, que está sendo realizado na área de interesse. Então, discutir com o laboratório antes de iniciar o projeto é a melhor maneira de se obter os melhores resultados, né? Que tipo de amostra vai ser analisada? Quais valores de referência vão ser usados para comparar os resultados? Eu vou comparar os resultados com que tipo de legislação, ou com referência, EPA, RSL, coisa do gênero e tal. Então é importante conversar com o laboratório para que a gente tenha entendimento aqui de que limites de quantificação você precisa para que a gente tenha condição de oferecer o melhor produto para a sua necessidade. Que nível de qualidade é necessário? Vamos fazer duplicata, triplicata, coletar um volume maior, menor, utilizar brancos aí de viagem, de campo? Que tipo de controle de qualidade é necessário para a gente ter os melhores resultados e valores? É importante saber o histórico, né? Há concentrações de amostras de solo e água subterrânea, o site é contaminado, você tem conhecimento disso, isso ajuda, é importante, principalmente para a gente que usa bottle vac ou canisters aqui, na contaminação desses amostradores, que muitas vezes é muito difícil de eliminar a contaminação. Então é importante conversar com o laboratório e indicar se essas amostras são contaminadas ou não, que nos ajuda a oferecer o melhor trabalho possível para o mercado e entregar o melhor resultado possível. Bom, da minha parte é isso, Thiago, eu fico aberto às dúvidas aí, a gente está disposto a responder aqui o que for perguntado aí, tá bem? Oi, Silvio, obrigado aí pela apresentação, parabéns. Foi um prazer ouvi-lo e reconhecemos aí seu amplo conhecimento e experiência. Você conseguiu transmitir aí seu conhecimento de maneira bem agradável e sem perder todo o rigor científico necessário, né? Pessoal, a gente recebeu algumas perguntas e veremos a possibilidade de respondê-las todas, né, na sua maior parte. Aquelas que a gente não conseguir responder agora devido à restrição do nosso tempo, as nossas equipes irão comunicar com vocês por outros canais, tá bom? A primeira pergunta, Silvio, que teve aqui, que a gente recebeu agora, quais as maiores diferenças entre os métodos de TO15 e TO17? Tiago, boa pergunta. As maiores diferenças, como eu falei, o TO15 ele utiliza dispositivos evacuados para fazer a amostragem e análise, né? Então aqui na LS a gente usa bottle vac, mas há a opção de utilizar canister também, outras empresas usam canister. O TO17 já usa tubos de desorção, né? Então, para fazer a amostragem, utiliza-se a bomba que puxa o ar do poço e esse ar passa por dentro do tubo, onde a gente consegue
reter esses compostos e depois mandar para análise. A diferença é essa, mas os dois têm a mesma similaridade e o mesmo objetivo, que é fazer estudos de compostos orgânicos voláteis em amostras de ar e vapores em geral. Ok. Uma outra pergunta, Silvio. Qual a referência para 3 vezes o volume de purga? Essa referência, Thiago, a gente tira de normas internacionais que a gente consulta aí da EPA e um apanhado de normas e legislações americanas que a gente se baseia aí para poder fazer a purga da melhor maneira possível. Ok, obrigado. A terceira pergunta, a ALS possui equipe para a realização dos testes de estanqueidade e amostragem dos vapores? A ALS é acreditada na 17025 para essa amostragem? Isso, a ALS tem equipes para fazer a amostragem de vapores do solo, ar ambiente. A gente é acreditado pela ISO 17025, a gente consegue atender a demanda, o mercado aí com equipes e metodologia acreditado para fazer as análises de ar ambiente, vapores do solo aí, de acordo com as normas vigentes aí, TO15 e TO17, tá bem? Obrigado. Quarta pergunta, Silvio. As garrafas de Borovec podem ser reutilizadas? Qual é o procedimento adotado hoje pela ALS? E, Thiago, isso é uma pergunta que bastante gente me faz aí no mercado, né? O que acontece? O próprio fabricante das garrafas, que é a Intec fabrica as garrafas e também fabrica os canisters. Ela é detentora dessa tecnologia das Borovecs. Ela diz que as garrafas podem ser descontaminadas. Então, há procedimentos de descontaminação. Isso é possível sim ser feito, há metodologia para isso. Só que depois elas precisam ser testadas para ver se realmente não há nenhum resquício de contaminação remanescente, né? O procedimento da ALS aqui é utilizar garrafas novas aqui no Brasil para as coletas. Então, isso exime a gente de ficar descontaminando garrafas ou de ficar usando garrafas que foram descontaminadas. Mas é possível sim, isso é passível de ser feito sem o menor problema possível. Uma coisa interessante é salientar a diferença de preço, né, que tem entre os amostradores canister e Borovec. A Borovec apresenta um custo muito menor se comparado ao canister, cerca aí de 50 vezes, cerca disso. Então é um amostrador que tem um custo-benefício bem mais interessante e por isso a ALS aqui consegue realmente a opção de usar só garrafas novas para as amostragens aqui em São Paulo e no Brasil. Ok. Uma outra pergunta. Já passamos situação de contaminação cruzada em laboratório em função da qualidade de amostra enviada, estava muito contaminada. A ALS tem uma correlação de contaminação em água subterrânea, por exemplo, em PCE/TCE, que possa dar problema nas amostras de gás coletadas? Ou seja, concentrações de 100 mil microgramas por litro. Isso. Bom, aqui na ALS a gente não tem esse estudo, essa correlação, tá? Então eu não consigo te dizer exatamente que tipo de interferência, qual o nível de contaminação da água que pode gerar um valor de contaminação no ar a ser estudado, né? A contaminação cruzada, sempre que no laboratório, principalmente, é analisada uma amostra muito contaminada e na sequência de uma amostra limpa, tem a possibilidade de contaminação cruzada, né? Contaminação por efeito de memória, que a gente diz. Então, aqui na LS, por exemplo, a gente adota uma ferramenta que se chama-se screening. Então, antes de fazer a análise de qualquer amostra de vapor, a gente analisa primeiro isso numa metodologia mais grosseira, que é para se ter ideia do nível de concentração da amostra. Então, a amostra passa por essa pré-análise, que é um screening, e a partir daí a gente tem uma ideia da concentração da amostra. Isso nos ajuda a diluir a amostra num fator que cause menos dano ao equipamento e possibilite a gente oferecer um resultado com o maior nível de excelência e qualidade possível. Porém, de outra maneira, eu não consigo te dizer se 100 mil microgramas por litro ou 1 milhão de PCE, eu tenho certeza que isso aí realmente vai gerar uma concentração de vapores muito alta aí, que com certeza vai trazer dor de cabeça para quem estiver analisando as amostras aí no laboratório.
Mas boa pergunta, Marcos. A última pergunta, Silvio, devido ao tempo, é possível analisar a VOC pelo método de TO15 e metano numa mesma Borovec? Isso, Thiago, é assim. A maioria dos métodos aqui do Brasil utiliza o bag para fazer metano, né? Então o pessoal coleta metano em bag, porque diferente do TO15, o metano utiliza outros detectores para ser analisado. Geralmente é FID ou TCD, enquanto o TO15 utiliza espectrometria de massas como técnica. Aqui na LS a gente consegue, numa única garrafa, fazer 2 injeções diferentes, em 2 equipamentos diferentes, não é simultâneo, tá? Então a gente faz uma primeira análise num dos equipamentos, analisa o metano e depois analisa essa mesma garrafa num outro equipamento e tem lá a leitura e os resultados de TO15. Mas aqui na LS, numa única amostragem, é possível ter as 2 únicas análises no dispositivo da amostragem evacuada, que é o Borovec. Ok. Pessoal, como eu falei, então, as perguntas que a gente não conseguiu responder agora devido à restrição de tempo, as nossas equipes irão comunicar com vocês por outros canais, tá? Então, a gente agradece a todos aí pela participação no nosso webinar. Convidamos vocês para os próximos webinars que serão realizados todas as terças-feiras. É importante lembrá-los também que as